Muito bem, minha gente. Eu estou na linha com a doutora Emanuela Leite, ela é defensora pública. Por quê? Você sabia que a mediação e a conciliação e a orientação jurídica ajudam a solucionar conflitos familiares, problemas de consumo, desentendimentos entre vizinhos, antes que se transformem em processos? Doutora Emanuela, seja muito bem-vinda, é um prazer conversar com a senhora. Então, explica para a gente o que é a mediação e a conciliação jurídica. Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui no seu programa. É um prazer estar aqui e esclarecer a população sobre direitos, né, que são tão importantes e tão buscados na Defensoria Pública do Estado do Ceará. Bem, normalmente, quando a pessoa se encontra em algum desses conflitos, principalmente quando envolve uma relação de natureza continuada, né, dentro da família, uma relação de vizinhança, ou com uma empresa que a pessoa pretende continuar fazendo negócios, né, adquirindo produto ou serviço, isso costuma causar uma angústia maior, né, quando normalmente essas pessoas chegam à Defensoria Pública, elas se encontram angustiadas não só pela questão objetiva que elas vão resolver, né, mas também por esse vínculo que corre o risco de se perder, né, que está desgastado. Então, o defensor público, após uma orientação esclarecedora, um alinhamento de expectativa com esse assistido, ele sugere o encaminhamento para uma mediação ou para uma conciliação, a depender do que a pessoa busca alcançar, né? Por que que é importante essa tentativa, primeiro, de uma composição amigável antes de se entrar com o processo propriamente dito na justiça? Porque essa conciliação e essa mediação permite, né, por assim dizer, numa linguagem mais popular, que os ânimos, né, fiquem um pouco mais calmos para entender as diversas possibilidades que existem dentro daquele conflito. Né? Então, cria-se ali um espaço em que as pessoas conseguem conversar não só sobre ou aquele serviço que não foi bem prestado, ou sobre a pensão alimentícia, divisão de bens, ou uma relação da água da vizinha que está vindo para a casa da outra, mas sobre o que ensejou os aborrecimentos, as expectativas não atendidas, o que aquilo causou de desgaste. Então, quando a pessoa fala sobre isso, ela fica um pouco mais propícia a compreender, né, as diversas necessidades ali envolvidas, e o acordo, né, fica mais fácil de ser alcançado. Porque, na verdade, o objetivo maior não é nem fechar um acordo objetivo, mas restaurar relações e alcançar um nível de pacificação para as pessoas envolvidas nesse conflito. Doutora, isso tem força de lei, digo, força de encerrar a questão? A conciliação e a mediação têm esse poder? Sua pergunta é muito boa, porque às vezes a pessoa chega e quando a gente fala que existe a possibilidade de encaminhar para uma tentativa de acordo, os assistidos às vezes se assustam, não, mas não, eu já sei que não tem acordo, tendo em vista às vezes umas tentativas que eles fizeram, né? Entre si, ou mesmo não adianta fazer acordo de boca, eu quero uma garantia. Então, esses dispositivos que eu falei aqui, tanto a mediação como a conciliação, tem amparo no nosso Código de Processo Civil, aliás, é estimulado, né, em todas as leis, de um modo geral, estimulam que naqueles casos em que seja possível negociar direitos, isso seja tentado, e além disso, no âmbito da defensoria, esses acordos ganham formalização, né? Então, isso vai para o papel, os termos precisos que cada um está se comprometendo, e, em alguns casos, vai até para homologação judicial, por exemplo, um acordo que gira em torno do direito de um menor a alimento, ao tempo de convivência com os pais, e isso é indicado que vá para homologação judicial, então o juiz dá uma sentença reproduzindo o termo desse acordo e tem força de lei para todos os efeitos, inclusive vincula. E esse acordo não sendo cumprido, aí dá ensejo, inclusive, que a parte prejudicada entre com a ação para pedir o cumprimento forçado do acordo. Doutora, nessa sua experiência desses casos, o que é que mais aparece, quais são os problemas mais recorrentes que precisam ser mediados? Mediação em si, como é um procedimento que é um pouco mais profundo, que é indicado naqueles casos em que as partes têm uma relação de natureza continuada, ou tiveram antes, ou têm uma perspectiva de uma relação que se prolongue no tempo, então nesses casos é mais indicada a mediação, é mais comum chegar a conflitos de família. Por conflitos de família, eu estou falando de, por exemplo, alimentos, que eu já citei aqui, investigação de paternidade ou de maternidade, reconhecimento e dissolução de união estável,
divórcio, partilha de bens, tudo isso é possível fazer dentro da mediação. Também conflitos de vizinhança, né? Os vizinhos ali que por algum motivo precisam morar perto, são donos do imóvel, não têm pretensão de se mudar, mas a relação está desgastada devido a um problema desse que acontece mesmo no cotidiano. Então, essas demandas, elas são muito mais indicadas para a mediação. As mais comuns mesmo, a grande esmagadora maioria, são conflitos de família. Doutora, a gente está conversando aqui sobre a mediação de conflitos, né, conciliação e também orientação jurídica com a doutora Emanuela Leite, defensora pública. Doutora, agora, tem gente assim, quando não dá certo na mediação, o jeito é ir para a justiça. O que foi que aconteceu no meio do caminho para não dar certo? Também na sua experiência de tantos casos. Pronto, é comum também, né? Acontece de as partes serem encaminhadas para mediação. Normalmente é uma que aparece primeiro pedindo, né, o auxílio da defensoria. E aí a gente encaminha para os núcleos de mediação, e aí a outra parte é convidada a ir naquele dia que é agendado para as duas se reunirem e conversar. Tanto pode acontecer da outra parte não aderir a esse convite, não ir, porque nessa fase o não ir não vai gerar uma repercussão imediata de uma condução, porque ainda é uma tentativa extrajudicial, como pode acontecer de as partes estarem lá, conversarem, mas não conseguirem entrar num consenso sobre as questões objetivamente trazidas. E aí, nesse caso, o acordo não é reduzido a termo, porque as partes não estão satisfeitas com aquelas propostas que foram lançadas ali. Aí, nesse caso, a parte que procurou e a outra, caso se sinta, né, também instigada a essa procura, volta na defensoria e dá entrada no processo. Ou se aquele setor já for responsável por dar entrada no processo, ele já faz o encaminhamento do processo para a justiça. Mas para você ter uma ideia de como a tentativa do acordo é tão indicada, mesmo às vezes já tendo sido tentada extrajudicialmente, quando o acordo chega na justiça, a primeira providência do juiz é mandar intimar a outra parte para que ela compareça a uma audiência para ele tentar a conciliação. Porque pelo Código de Processo Civil, o juiz tem que tentar o acordo a qualquer tempo. Aliás, ele pode tentar o acordo a qualquer tempo. Quem estiver agora ouvindo a gente, doutor, e está com um problema desse, com vizinho, com família, não sei o quê, como é que faz? Como é que faz para ter acesso a esse serviço? Primeiro, entrando no site da Defensoria, é possível identificar o local onde, porque aí nós estamos sendo escutados, acredito que não só em Fortaleza, né? Então, procurar se na sua região a Defensoria, né? E aí eu vou até deixar aqui o site da Defensoria para quem quiser entrar, que é o www.defensoria.ce.def com um F mudo no final, .br. Eu já entrei então, entra aqui, lá no site. Eu já entrei aqui, doutor, para quem quiser, é só buscar, só você digitar no Google Defensoria Pública Ceará, ele já te leva lá para esse site. Perfeito. Lá tem as informações. Exatamente. Você vai encontrar o núcleo de defensoria mais próximo, vai buscar essa orientação, e aí cabe ao defensor já encaminhar esse assistido para essa tentativa, ou no núcleo dele, caso o núcleo dele abra esse espaço para fazer a mediação e a conciliação, ou no caso aqui em Sobral, que é de onde eu estou falando com você, aqui a gente tem núcleos de mediação que são do núcleos da defensoria. Então, se eu acolho um assistido, que o caso dele cabe à mediação ou à conciliação, eu encaminho, aquele assistido está no meu sistema vinculado a mim, ele vai para uma tentativa de mediação ou conciliação, e não dando certo o acordo, ele volta e eu já providencio o processo para mandar para a justiça. Mas muitos casos não voltam porque o acordo acaba dando certo. Felizmente. Obrigado, doutora Emanuela Leite, defensora pública, conversando conosco sobre a atuação da defensoria na mediação, conciliação e orientação jurídica. Obrigado, minha querida. Bom trabalho a todos. Eu que agradeço pelo espaço. Obrigado. Bom trabalho para vocês. Valeu. Tchau a todos.